Vamos ao nosso exemplo agora de envio de e-mail, tá? Nós vamos utilizar esse conceito de Ajax aí também. Então, para isso, eu vou criar aqui uma nova página, tá? Web form, colocar assim, ó, e-mail. E-mail. Aqui no e-mail, eu vou fazer vamos, por exemplo, colocar aqui, envio de e-mail. Tá? Vamos utilizar os recursos do Ajax aqui nesse envio de e-mail, tá? Por quê? A gente vai depender de um servidor externo. E ele demora pelo menos uns 20 segundos ali para disparar um e-mail, tá? Então, para isso, eu vou puxar aqui o Script Manager, tá? E vou puxar o Update Panel. Dentro deste Update Panel, eu vou colocar aqui os dados do e-mail. Então, por exemplo, destinatário, assunto, mensagem. O mais simples possível, tá? Vou puxar uma caixa de texto para cada um deles. Ó, destinatário, assunto, mensagem. Tá? Além disso, eu vou puxar um botão para clicar e enviar um e-mail. Tá? Tudo isso dentro do Update Panel, tá, pessoal? A gente vai utilizar a Ajax para enviar esse e-mail. O label para mostrar a mensagem para o usuário. Tá? E, além disso, eu vou puxar aqui um Update Progress. Vou colocar assim, aguarde, enviando o seu e-mail, né? Update Progress. Eu vou alterar aqui as propriedades das caixas de texto e daqui a pouco eu já dou um zoom aqui nelas, tá? Então esse cara aqui vai ser o txt to, né? Esse aqui vai ser o txt subject. E esse aqui vai ser o txt body. Esse cara aqui eu vou mudar o text mode dele para multiline. Vai ficar uma caixinha maior aí para nós. Botão eu vou mudar só o texto para enviar. E o label eu vou trocar o ID dele para LBL mensagem, tá? Então, deixa eu marcar aqui todos os objetos. Aqui a gente tem o Script Manager, tá? Aqui é o nosso Update Panel do Ajax, tá? Então, notem que todos os objetos do envio do e-mail estão dentro desse Update Panel, tá? Este cara aqui é o txt_to. Este cara aqui é o txt subject. Este outro é o txt msg. E esse é o LBL mensagem. Tá? Além disso, nós temos esse Update Progress aqui embaixo, né? Update Progress. E aqui é o Update Panel. Update Panel. Certo? Então, nós estamos usando os dois conceitos, o envio de e-mail e o Ajax. Pessoal, para enviar um e-mail, nós precisamos de um servidor SMTP. Então, por isso, nós vamos utilizar um servidor SMTP externo.
Ele, depois de alguns envios, de alguns testes que vocês vão fazendo, ele vai bloquear automaticamente, porque ele vai pensar que é spam. Tá? Porque tem algumas regras. Quando a gente contrata um serviço de um provedor, ele também disponibiliza servidores de SMTP, servidores de envio de e-mail. E aí sim nós temos uma conta específica, né? A gente cria uma conta, sei lá, webmaster, contato, arroba o nome do nosso site. Para ser sempre o e-mail que vai ser o from, né? Que vai ser o origem, tá? Geralmente esse e-mail, essa conta de e-mail que a gente cria para o site, ninguém tem acesso, né? Ela nem aceita retorno de mensagem, tá? Então a gente vai utilizar uma conta aqui do Outlook, mas pode utilizar qualquer outra conta. A configuração é a mesma configuração que você faz, por exemplo, dentro de um Outlook, onde você vai colocar servidor SMTP, vai colocar senha, vai colocar usuário e ele vai fazer toda a validação. O processo é muito parecido, tá? Na hora que você vai montar um e-mail. Então vamos fazer isso. Aqui no botão enviar, propriedades, e aqui no evento clique, eu vou colocar assim, enviar e-mail. Tá? Enviar e-mail. Criou esse método aqui, tá? Antes da gente trabalhar esse método, eu vou adicionar algumas bibliotecas. Tá? Então, primeiro é system.net.mail. E o outro é using system.net. Tá? Adicionei esses dois caras aqui, ó. net.mail e .net. Tá? Legal. Então, vamos criar aqui nosso envio de e-mail. Primeira coisa, eu preciso definir os endereços, tá? Então, eu tenho um objeto chamado mail address, tá? Então, eu vou criar aqui, ó. Eu posso... Tá. De quem será enviado o e-mail, tá? Deixa eu copiando aqui da minha cola, que eu nunca lembro. Este cara que vai enviar os e-mails, tá? Este cara que vai enviar os e-mails, tá? É nossa conta até que a gente utiliza para ativar aí o Visual Studio, tá? Então, vou criar outro e-mail que vai ser para quem será enviado o e-mail. Este eu vou pegar lá da tela, ó, txt2.text. Quem está enviando e para quem vai receber. Eu posso ter vários destinatários, tá? Mas emissor é um só. Tá? Então eu posso pôr como cópia oculta, posso pôr como cópia, posso colocar como destinatário também. Tá? Legal. Vou criar um objeto chamado mail message. Que é a mensagem. Certo? É a mensagem de e-mail. Então, a primeira coisa que eu vou associar a essa mensagem de e-mail é quem é o emissor.
quem é o destinatário. Notem que ele tem esse add aqui. Por que que é esse add? Porque eu posso pôr vários. Tá? O from é um só. O add é uma lista. Então, eu posso pôr vários aqui. Vários destinatários. Tá? Que mais? Vou colocar o assunto no e-mail. Então aqui, ó, subject. txt subject.text. Vou colocar o corpo do e-mail. Body. txt body.text. Legal. Até aí. Moleza, né? Geralmente nós temos uma função de e-mail encapsulada dentro de uma classe. Eu pretendo falar de classes semana que vem, tá? E nós utilizamos um método dessa classe, por exemplo, para fazer o envio do e-mail centralizado. Aí vai ter o nome do servidor, vai ter o nome do usuário, vai ter a senha, vai ter todos os detalhes. Então, nas páginas eu não preciso saber dessa informação. Eu chamo só esse método. Aqui nesse caso, como a gente está fazendo avulso, aí eu vou precisar criar aí o envio. Esse e-mail aqui no caso, ele utiliza o protocolo SMTP para fazer os envios. Tá? Eu tenho, dentro dessa biblioteca system.net, eu tenho tanto POP3, tenho SMTP, tenho todos os protocolos de envio e troca de e-mail. Então eu poderia até criar uma página que tivesse uma caixa de entrada de e-mails, por exemplo. Tá? Eu poderia ler essa caixa de entrada e montar um webmail utilizando aqui o ASP.NET, por exemplo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para enviar, eu preciso criar um objeto chamado SMTP Client. Tá? Vou colocar assim, SMTP, que é o protocolo de envio de e-mails. Tá? Nós somos um cliente desse servidor. Tá? Deixa eu pegar aqui o endereço. Ó. Esse é o servidor que vai fazer o disparo de e-mail. Tá? A gente nunca sabe quando ele vai bloquear o nosso e-mail, né? Então vamos pôr um try catch para evitar qualquer tipo de surpresa aí do servidor de e-mail. Tá? Se ocorrer algum erro, a gente mostra uma mensagem. Ocorreu um erro, tá? Posso até imprimir o erro aqui só para dar uma olhada nele depois. E eu tenho outras configurações, tá? Deixa eu copiar essas configurações. Então aqui. Porta. Esses caras eu posso pôr tudo aqui, tá? Posso pôr fora aqui do try, não tem problema. Ó. Todas aquelas configurações que tem no Outlook, por exemplo, para configurar uma conta de e-mail, você precisa colocar aqui. Porta 587. Conexão segura SSL, verdadeiro. Né? Credenciais. O e-mail e a senha. Por isso que eu falei, isso aqui precisa ficar encapsulado. Igual conexão com o banco de dados. Precisa ficar encapsulado para não ficar perdido no meio do código. Aí mudou a senha, aí você tem que mudar em 300 lugares. Né? Então deixa centralizado, chama aquela classe específica. Isso a gente vai aprender na próxima aula. Como criar essas classes e como utilizá-las. Tá? Então ele tem as credenciais e aqui efetivamente ele vai fazer o envio do e-mail. Ó. Ele tem aqui esse e-mail message, que está com o nome de e-mail. E ele vai fazer o envio utilizando esse servidor SMTP. Tá?
Ele utilizando esse servidor SMTP. Se ele consegue, ele mostra a mensagem e-mail enviado com sucesso. Caso ao contrário, ele vai dar o erro. Deixa eu executar rapidinho antes de vocês, antes que bloqueie o e-mail. Sempre acontece. Se não tiver já bloqueado, né? Mas eu desbloqueio. Vamos aguardar, carregar aqui a página. Olha lá. Destinatário, assunto, mensagem, né? Eu vou pôr o ponto de interrupção para acompanhar. Primeiro eu vou fazer esse ponto de interrupção para a gente ver o Ajax, tá? Então, destinatário, eu vou pôr um e-mail meu. Teste maio 2019. Teste de envio de e-mail. Tá dentro do Ajax, tá, pessoal? Aguarde, enviando seu e-mail. Tá? Vamos torcer. E-mail enviado com sucesso. Será que chegou? Meu celular já vibrou aqui. Deixa eu abrir. Precisa pôr um aguarde aqui também, né? Vamos ver. Olha lá, pessoal. Teste maio 2019. Deixa eu abrir aqui. Olha lá. Corpo, né? O assunto. Mostrou tudo bonitinho. Tá? Então, essa é a forma como nós utilizamos para